Nós estamos, de facto, perante uma corrida presidencial que em muitos aspectos é diferente de todas as anteriores. Mesmo da famosa corrida de 1986, em que houve segunda volta e por aí adiante. E eu acho que é diferente porque nós temos um painel de candidatos que, de facto, não tem, não teve a projeção como, digamos, na história portuguesa que tiveram os candidatos anteriores, ou praticamente todos. Eu vou tentar recapitular bem. Nós tivemos duas eleições muito marcadas por ser um candidato militar. Portanto, a eleição de 76, Ramalhianes e depois um conjunto de outros militares, o tal Salvador de Carvalho, Pinheiro de Azevedo, por aí adiante, e a de 1991, em que Ramalhianes se recandidata e há Soares Carneiro como candidato, digamos, da direita nessa altura contra Ramalhianes. 81. Eu Disseste 91. Disse 91 e 81, peço desculpa. E depois entramos numa fase que, digamos, que já é de alguma regularidade constitucional, regularidade democrática, com candidatos civis, com poderes presidenciais já diminuídos, e aquilo a que assistimos é uma sucessão de, digamos, de candidaturas e de presidentes que, de alguma forma, eram as figuras grandes da nossa democracia. Mário Soares, portanto, claramente, um dos fundadores da democracia, fundador de um dos maiores partidos, crucial nos anos da Revolução, primeiro primeiro-ministro eleito democraticamente, e podíamos continuar, portanto, e tem 10 anos de presidência. Depois temos um outro líder do Partido Socialista que tinha tido uma vitória eleitoral importante na Câmara Municipal de Lisboa, tinha criado quer dizer, tinha uma história, tinha um passado, portanto, conhecido, tinha sido um passado de lutas académicas, era uma figura que podemos discutir, mas que indiscutivelmente não era, não tinha sido apenas um líder do Partido Socialista que perderam umas eleições, como agora, quer dizer, agora nem sequer estamos aí. E depois tivemos o homem com mais sucesso eleitoral na história democrática portuguesa, quer dizer, Cavaco Silva. Cavaco Silva foi 10 anos primeiro-ministro e 10 anos Presidente da República, 4 maiorias absolutas, vai ser difícil bater este recorde. A seguir, veio Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo Rebelo de Sousa ainda nos gerou a ilusão de que estávamos um bocadinho no ciclo dos maiores, digamos assim. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma forma, já não o era. Ele era um maior pela comunicação social e pelo papel que tinha tido. Mas politicamente a vida tinha-lhe corrido mal, não é? Até aquela altura tinha perdido a eleição para a Câmara de Lisboa, contra Jorge Sampaio, tinha sido eleito líder do PSD um bocado por falta de comparência de mais alguém, e tinha deixado a liderança do PSD sem sequer ir a umas eleições, e portanto aquilo que tinha, as vitórias políticas que teve algumas, eram sobretudo resultado de negociações. Designadamente os referendos, e sempre, pronto. Mas era uma figura muito conhecida, tinha acompanhado a nossa vida democrática nos mídia. Tinha a política a correr nas veias, não é? Até pelo apelido. Tinha a política a correr nas veias, e portanto não se percebeu isso. Agora temos um painel de candidatos que, para todos os efeitos, independentemente das suas qualidades, e já lá vamos, independentemente das suas qualidades, a vida não lhes correu tão bem do ponto de vista político, aqueles que são políticos. Repara, Marcos Mendes teve um papel muito importante como figura, segunda, terceira figura de outros líderes partidários, designadamente Marcelo Rebelo de Sousa, foi líder efêmero do PSD e depois faz novamente um percurso a tentar voltar à superfície como comentador. Mas nunca ganhou umas eleições grandes, digamos assim, como líder ou como candidato autarca ou coisa desse género. A história de António José Seguro, de alguma forma, é semelhante, quer dizer, ele acaba por não conseguir ir a umas eleições, é defenestrado por António Costa, como todos nos recordamos, tem uma carreira política que em muitos aspectos tem aspectos que até considero não apenas importantes, mas como um bocadinho contracorrente. Por exemplo, ele foi das pessoas que no tempo de José Sócrates, dentro do Partido Socialista, procurou no Parlamento, e um bocadinho até às vezes contra
contracorrente de aprovar legislação e fazer algumas coisas que tivessem a ver com o tema da corrupção. Não foi só ele, foi também, por exemplo, João Cravinho. Mas João Cravinho, enfim, já não está entre nós. E, portanto, mas seja lá como for, não teve muito sucesso político. Depois temos, enfim, um caso um bocadinho à parte, que é o caso de André Ventura. André Ventura é um candidato, para já é um foguetão político, não sabemos onde é que o foguetão nos leva, mas de facto é o homem que faz tudo no Chega, portanto é diferente, mas não tem ainda, digamos, a espessura de política que tinham os outros candidatos presidenciais. Até pela idade. E temos novamente, até pela idade, quer dizer, repara, a idade não tem, sim, até pela idade, nenhum dos outros era tão novo como ele. E depois temos o Almirante. O Almirante, se quisermos, Gouveia Mel, para não lhe estar a chamar Almirante, porque ele já não é, já está na reserva. Portanto, Gouveia Mel é uma história diferente, tem aspectos em que é uma espécie de regresso ao passado, no sentido de regressar ao tempo dos candidatos militares sem ser militar. É também a ideia de regressar a algum tipo de candidaturas que de alguma forma vieram de fora da política diretamente, como por exemplo Sampaio da Nova, que não foi eleito. Portanto, não foi uma história de sucesso, foi também alguém que aparece na vida pública por causa de uma intervenção que fez, curiosamente uma intervenção que fez num 10 de junho, a convite de Cavaco Silva, torna-se uma figura muito querida de certos setores à esquerda e depois é o candidato em 2016. Portanto, seja lá como for, nós temos um painel, temos um quadro que é completamente diferente do 86. Reparem, em 86 nós tínhamos 4 figuras indiscutíveis da grande política portuguesa. Tínhamos Mário Soares, claro, que foi quem ganhou. Tínhamos o fundador do CDS, Francisco do Amaral. Tínhamos aquele que tinha sido o braço direito de Mário Soares ao longo de toda a vida no Partido Socialista e antes até disso, portanto, alguém que vinha dos anos 40, estava há 40 anos na vida política, mais ou menos ativa, porque às vezes basicamente era apenas um advogado dos presos políticos, mas na vida política, que era Salgado Zenha, portanto, desde os tempos de estudante, e tínhamos a primeira e até agora a única mulher que tinha chegado a ser primeira-ministra, Maria de Lourdes Pinto da Silva. Portanto, eram figuras fortíssimas. Eu acho que nenhum destes candidatos, queiramos, quer não, tem a mesma força, independentemente das suas qualidades. Eu não estou a apocar as qualidades de nenhum deles, mas não é a mesma coisa. Parece que estamos perante uma situação em que ou aqueles que porventura podiam ocupar estes lugares aparentemente não têm interesse pelo lugar. E falo das duas maiores figuras à esquerda e à direita, que talvez pensem chegar a Belém, mas que claramente se desinteressaram desse trajeto, que é Passos Coelho à direita e António Costa à esquerda. Portanto, ambos já foram primeiros-ministros, ambos porventura perceberam de uma forma diferente quais são ou não os poderes da presidência, e são, porventura, no caso de Passos Coelho, parece-me claramente alguém que gosta de fazer e não apenas de supervisionar. O caso de António Costa é um bocadinho diferente, não consigo perceber completamente algumas coisas, alguns aspectos de António Costa. Mas não querem, não estão lá. Isso é que importa. E por isso ficou, há uma espécie, indiscutivelmente aqui uma espécie de vazio, em alguns aspectos, relativamente ao que poderia ser esta campanha, para ser uma campanha, não lhe vou chamar uma campanha de primeira divisão, mas uma campanha ao nível de algumas campanhas anteriores, designadamente 86. Porque, por exemplo, em relação a 86 foi muito importante, não apenas pelos protagonistas, mas por aquilo que ficou definido. Quer a primeira, quer a segunda volta eram muito importantes para definir, ponto 1, na primeira volta, quem é que mandava na esquerda, para ser assim cru e direto. Portanto, se mandava na esquerda, a esquerda democrática e socialista, se mandava na esquerda uma coisa estranha que misturava terceiro-mundismo, populismo, algum socialismo, porque Salgado Zenha, para todos os efeitos, era socialista, e nunca deu sinais de ser outra coisa,
realmente, mas havia ali os populistas da Pitacilgo, havia ali a aposta dos populistas do PRD, para todos os efeitos, era um partido populista, de centro, mas populista, portanto, havia ali várias coisas que estavam em jogo. E ganhou o Socialismo Democrático e foi determinante para nós termos a afirmação por longo tempo, mesmo que tenham passado por um período longo de purgatório, do Partido Socialista. Portanto, isso ficou definido nessa altura. E depois a seguir, algo que deu um país dividido ao meio, empate, mas também foi muito importante para a afirmação de algo que eu creio que porventura teria acontecido da mesma forma se o vencedor fosse outro, mas que é a ideia do presidente de todos os portugueses. Portanto, que era algo que com aquela disputa tão forte foi importante dizer. Foi importante dizer e foi importante fazer, sobretudo no primeiro mandato de Mário Soares. Depois a seguir as coisas ficam um pouco diferentes, mas cria-se essa percepção de que quem está ali representa os portugueses todos, independentemente das divisões que possam ter existido antes. Isto é, em alguns aspectos, fundacional para a democracia que temos. Portanto, esta é aquela luta. Eu não estou a ver que desta vez nós tenhamos o mesmo tipo de dilemas. O quadro dos candidatos é muito diferente e muito caótico desse ponto de vista, até na arrumação esquerda-direita. Na arrumação esquerda-direita. E, portanto, temos aqui algo em que provavelmente muitos de nós vão olhar para os candidatos menos por aquilo que eles possam representar enquanto pelo seu passado político, mas por aquilo que eles são como pessoas. Portanto, aquilo que eles podem antecipar do que possa vir a ser o seu trabalho em Belém. Mas eu não sei, mas isso é uma coisa que porventura é importante para nós, que seguimos isto com mais atenção, que até a parte deles conhecemos pessoalmente, não é? Mas para os eleitores não sei bem como é que isto vai funcionar, para ser franco. Até porque a percepção que os eleitores possam ter disto é um pouco diferente. Dito isto, deixa-me só ir muito rapidamente, porque eu não queria ocupar mais tempo, ao tema do Partido Socialista. O Partido Socialista, para ser franco, raramente teve uma relação tranquila com as eleições presidenciais, o que não deixa de ser um pouco extraordinário para um dos principais partidos portugueses. Repara, em 1980, portanto, em 76, pronto, pós-revolução, consenso, era Ramalhientes, acabou-se. Em 81 já se complicou tudo. Em 81, o secretário-geral, Mário Soares, autossuspende-se, uma coisa bizarra que nunca mais se repetiu, para não apoiar Ramalhientes, mas o partido apoia. Portanto, uma situação já de desconforto, claramente, com aquela eleição. Em 86, o Partido Socialista divide-se. No limite divide-se, como se Salgado Zenha de um lado e Mário Soares do outro. Não foi nada fácil. Em 96, Jorge Sampaio tem que pôr o pé na porta para ser o candidato presidencial, literalmente, porque não era dos amores de António Guterres. Mas põe o pé na porta bastante cedo, anuncia na ala magna da Reitoria de Lisboa a sua candidatura. Não foi na ala magna, foi na Reitoria. Foi na Reitoria, foi no edifício da Reitoria, não foi na ala magna. Mas foi no edifício da Reitoria e pronto. Um sítio até muito simbólico, porque foi onde ele tinha travado as suas lutas estudantis durante a sua juventude e, portanto... mas também, mais uma vez ali, pronto, depois o PS acaba por não ter grandes estados de alma, mas há ali um primeiro problema. Epá, 2006 é uma catástrofe. 2006 é a catástrofe máxima do Partido Socialista nestas eleições. A partir daí, os socialistas não conseguem eleger um socialista para a presidência, o PS não consegue ter ninguém, digamos, dos seus na presidência. Em 2006, percebe-se que Alegre quer ser candidato e José Sócrates inventa Mário Soares. Mário Soares tem uma campanha desastrosa. Alegre fica à frente de Mário Soares, o que era absolutamente imprevisível para quase toda a gente, não é? Mário Soares acreditava, sinceramente, que ia ser quase um passeio no parque a sua eleição. Eu almocei com ele pouco tempo antes da campanha iniciar-se e dizia, mas, doutor, as sondagens não batem certo. Não se preocupe, isto quando eu chegar à estrada, o cavaco desaparece, isto vai ser diferente. Não foi nada assim, como todos sabemos, uma coisa completamente diferente, mas foi um Partido Socialista que ficou bastante maltratado, simplesmente na altura, a preocupação do José Sócrates, enfim, isso é todo um outro debate, era, ele tem a maioria absoluta, queria tratar disto, não quero ninguém que me incomode em Belém. Depois, volta em 2011, candidato Manuel Alegre e faz uma jogada que eu não sei até que ponto é que foi combinada pelo Partido Socialista para digamos, picar
Cavaco Silva com defensores de Moura, que fez uns debates particularmente aguerridos e criou ali um ambiente venenoso na campanha. 2016 já não vai muito uma divisão. O Partido Socialista não diz quem apoia, mas está em decoração com Sampaio da Nova e tem a sua antiga presidente Maria de Belém a concorrer. Depois tem uma catástrofe eleitoral. Em 2021, António Costa está numa situação em que também não se... Que, repara, vem num namoro com Marcelo Rebelo de Sousa. Não se quer meter muito nisto. E deixa que se candidate a alguém que o detesta. Que é Ana Gomes. E não diz nada. Pronto, ok, vai Ana Gomes. A situação atual não é espetacularmente diferente do que foi a situação em 2021. É mais ou menos alguém que se candidata, que não é do amor. Enfim, no caso do líder Carneiro, até não creio que seja. Mas ontem percebia-se que César só não espeta uma faca nas costas de seguro, porque não pode, não é? Porque ficava demasiado. Parecia que estava com vontade de o fazer, não é? Ciática é mais ou menos assim. Portanto, temos uma situação novamente complicada. E atenção, muitas pessoas às vezes dizem, mas Ana Gomes ficou à frente de Ventura. Vocês já foram ver, recordam-se quais foram as percentagens? Querem saber qual foram? Recorda-nos. Recorda, as percentagens foram 12, qualquer coisa por cento para Ana Gomes e 11, qualquer coisa por cento para André Ventura. Portanto, ter o 12,96% dos votos. Sim, sim, não chegou a 13. Não chegou a 13%. Um candidato do Partido Socialista com 13% dos votos depois dos desastres eleitorais que nós tivemos. Bem, o ambiente é diferente. Não há um candidato à reeleição. Portanto, é uma eleição mais aberta. Portanto, não há aquilo que acontecia na altura, que era, havia um candidato do Partido Socialista, mas o coração de António Costa estava com Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje já sabemos que não está, que não há nada como divórcios, que umas coisas que depois fazem divórcios litigiosos, como foi o caso, para as coisas ficarem acetas. Já falámos disso aqui na sexta-feira passada. Portanto, e hoje, aquilo que eu sinto muito, e vou voltar a citar uma coisa que hoje de manhã fiz aqui no lançamento, isto tem muito a ver com, e repara, passa-se algo parecido também dentro do PSD, só que talvez não com este grau de assinte e de acrimónia, que é... não é apenas arrastar os pés, é ter a percepção de que aquele não é um dos nossos e nós detestamos-lo. Portanto, mas pronto, tem que ser porque as aparências contam e as aparências têm que fazer alguma coisa. Eu, nessas alturas, lembro-me sempre de uma frase que é apócrifa, que eu não sei se de facto corresponde, a frase corresponde ao autor, apesar de lhe cair muito bem, que é uma frase que atribuem a Churchill. Churchill, para quem não sabe, para quem não se recorda, Churchill mudou de partido ao longo da sua vida. Começou conservador, Tory, passou para liberal na altura eram os Whigs, portanto não era bem os liberais, não havia trabalhistas ainda com a força que existem hoje no Parlamento Britânico, depois voltou a ser conservador e durante a maior parte do tempo de conservador, até ser primeiro-ministro, era detestado pelos seus... e ele também detestava, fazia intervenções violentíssimas contra os líderes do seu partido. Designadamente durante a década de 30, o período do appeasement com Hitler. Ora bem, ele então, uma altura, não sei em que momento, porque como disse, eu nunca consegui confirmar a autenticidade histórica deste momento, ele estava no Parlamento Inglês, sentado, início de uma sessão parlamentar. O Parlamento Inglês tem as bancadas uma em frente à outra, não é um hemiciclo como o nosso, que eu acho que é uma disposição interessante, mas é outra discussão. E senta-se ao lado dele um jovem deputado, porventura a primeira vez que era eleito, e vira-se para, digamos, o Papa, não é? E diz-lhe assim, então pronto, aqui são os nossos, deste lado, e do outro lado são os nossos inimigos. Ele diz, não. Do outro lado são os nossos adversários. O que é uma coisa muito significativa. Portanto, os nossos são o outro partido, a oposição, ou a oposição, depende da altura, não são inimigos, são adversários. São rivais, se quisermos. Mas depois acrescenta algo que é fabuloso, que é os nossos inimigos estão deste lado. Portanto, os nossos inimigos são aqueles que a qualquer momento nos espetam uma faca nas costas. E eu só estou à espera, digamos, de ver quantos é que vão fazê-lo António José Seguro no Partido Socialista, porque vai haver nas redes sociais, em entrevistas aqui e acolá. Achas que vai acontecer? Vai haver, com certeza. Não sei até que ponto é que, quer dizer, neste momento já estamos muito próximos das eleições para haver surpresas. Não é impossível. Salgado Zenha apresentou a candidatura em novembro, o calendário era igual, portanto ainda estamos em outubro, portanto em novembro
na altura daquele caso de 85. Não creio, no entanto, que isso vá, não há sinais que isso possa acontecer por cá, mas há claramente uma percepção que os dois candidatos que se situam mais à esquerda, portanto, António José Seguro e Catarina Martins, quando a gente soma os votos, aquilo vale menos do que vale a esquerda eleitoralmente, o que leva a entender que haverá uma boa parte da esquerda que neste momento já estará a olhar para Gouveia Melo como sendo o seu possível candidato.